Agradeço o convite e cumprimento a deputada Janete Sá e assim cumprimento a todos os membros dessa mesa. Pessoal, vou tentar ser o mais didático possível. Nós estamos tratando de um evento que lida com substâncias, melhor dizendo, elementos naturais que não se destroem. Bem diferente de a gente pegar um lixo de casa, por exemplo, um resto de cenoura ou de alface, que vai se degradar com o tempo. Metais e metalóides, como é o caso do arsênio, não se degradam, são elementos naturais. Por isso estão na famosa tabela periódica. Então, o que que nós temos que nos preocupar a partir do momento que nós temos uma fonte de contaminação? A fonte aqui é reconhecida. Muitas vezes um problema ambiental é que a fonte que libera não é reconhecida. Aqui a gente tem uma fonte reconhecida. Qual a nossa preocupação? É para onde esses elementos estão indo, como eles estão chegando lá e o que eles potencialmente estão causando. Essa é a nossa preocupação. Então eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da história nesses 8 anos de envolvimento. Os 2 primeiros anos estivemos envolvidos por convite direto do Ministério do Meio Ambiente, a Diretoria de Biodiversidade em Brasília. Eu sou professor na Universidade Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Acabamos de passar por um evento grande também, né? Não comparado com o Rio Doce, mas também para nós extremo, né? Então, até certo ponto também sou atingido, né? Dirigi 800 quilômetros para chegar até Santa Catarina para pegar o voo para cá, porque nós estamos sem voo lá. Então, assim, a gente sabe quanto isso é difícil. Então, eu vou tentar resumir para os senhores e senhoras um pouco desse que nós chamamos de destino desse rejeito e o que ele potencialmente pode estar causando. Pediria, então, que a ciência que aborda um pouco isso, qual a fonte, qual a distribuição e quais os potenciais efeitos, é o que a gente chama de ecotoxicologia. Né? Próximo slide, por favor. Dentro do programa de biomonitoramento da diversidade aquática, então desenvolvido sob a responsabilidade da Federal do Espírito Santo, mas que envolve mais de 20 instituições federais, estaduais e particulares, do Brasil praticamente todo, de todo o litoral brasileiro, uma das a gente avalia é o nível de contaminação dos organismos, né? E é onde eu vou focar hoje. Um pouco próximo, por favor. Nós dividimos, então, os estudos em 3 ambientes. Ambientes de água doce, nós chamamos aqui, então, de dulcícola. Próximo, né? Ambientes, então, que envolvem a calha do rio, que envolve os lagos, as lagoas, né? E os afluentes. Esses são nossos pontos de monitoramento. Ficamos muito restritos inicialmente, né, ao estado do Espírito Santo. Hoje a gente adentra um pouco no estado de Minas Gerais, mas nem tão longe. Vou mostrar aqui então, esse é o resultado da evolução da contaminação por todos os 11 elementos metálicos que a gente avalia no pescado. Não vamos entrar em detalhes, essa é a evolução da contaminação do camarão. À esquerda no gráfico, vocês vão ver que esse é a calha do rio, essa primeira coluna enorme aqui, que foi no primeiro ano de monitoramento. O nível de contaminação na calha do Rio Doce por metais nos camarões do rio, lago, lagoa, foi muito elevado. A situação está melhorando? Sim, são 8 anos depois. Então, se vocês observarem aquele outro extremo, vão ver que as contaminações no músculo do camarão, que é aquele que a gente come, diminuiu. Tá? Próximo slide, por favor. Só que isso são elementos, 11 elementos conjuntos. Quando eu pego os 4 elementos que são mais tóxicos ao ser humano e que são os regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o que a gente está percebendo? Que nos camarões do ambiente de água doce está havendo uma redução ao longo do tempo. E outro, para arsênio, para outros elementos como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, a gente teve esse tipo de comportamento, ou seja, tivemos aí por volta de 2020 a pior situação de contaminação nos camarões da região do ciclo, né? A situação tendendo a melhorar? Sim, para os camarões de água doce. Próximo slide, por favor. Aqui eu chamo a atenção dos peixes de água doce.
são todas as espécies conjuntas coletadas nos diferentes ambientes do Rio Doce. O que a gente está percebendo? Também uma diminuição da contaminação nos últimos 3 anos. Tá? Isso quando a gente analisa todos esses elementos de uma forma conjunta através de um único índice. Próximo slide, por favor. Mas o que a gente percebe para aqueles elementos que são mais tóxicos ao ser humano? Vou chamar a atenção lá à direita, né, para o cádmio. Se os senhores perceberem, esses, basicamente, desde 2018, quando o monitoramento começou a ser financiado pela Fundação Renova, aquela linha tracejada é o limite máximo permitido pela legislação brasileira. Praticamente desde lá, o nosso pescado, essas barras indicam a média. Em média, nós passamos o tempo todo ao longo desse tempo, desse período, de praticamente de 2018 até agora, com níveis acima do limite permitido pela legislação brasileira. Isso é no músculo do peixe, é o que nós comemos. Né? A outra coisa que eu chamo a atenção, que a ECOM, né, o perito judicial também, pela Justiça Federal demonstrou, é aquele gráfico do lado de lá. A partir de 2020, mais ou menos, nós estamos tendo um incremento absurdo na concentração de mercúrio, o que já está no relatório da ECOM. Então, são coisas que a gente chama a atenção. Não atingiu ainda o limite permitido, mas já estamos muito próximo. O limite permitido é de 0,5, né? Dependendo do tipo de peixe, a gente já está em 0,4. Próximo slide, por favor. Pode passar, pode passar, pode passar. No ambiente marinho, pode passar. O que a gente vê? Essas são as estações que a gente monitora, desde Guarapari, que a gente começou, até o sul da Bahia, até basicamente estações de 40 a 50 metros de profundidade. Pode passar. O que a gente percebe? Se a situação da parte do Cícola relativamente está melhorando, a da região costeira está muito ruim nos últimos anos. Se a gente pegar de 2020, mais ou menos, tanto na região sul da Foz do Rio Doce, quanto na Foz, quanto na região norte, a gente vê um aumento absurdo na concentração de metais, e aqui são 11 elementos analisados em conjunto, tá? Inclusive, o último resultado é desse verão de 2024. Esses dados são atualizados até janeiro de 2024. Próximo slide, por favor. O que a gente coloca aqui? Os 4 elementos que são considerados mais tóxicos nesse caso, dentre os analisados. O que nos preocupa? Desde 2021, mais ou menos, né? Ali 2020, 2021, a contaminação por arsênio aumentou absurdamente. A linha tracejada é o que a legislação da Anvisa permite. As médias de contaminação por arsênio no músculo do camarão marinho aumentou absurdamente, ou seja, estão fora dos limites permitidos pela legislação. Outra que nós chamamos a atenção, assim como nós vimos para os peixes dos cícolas, os camarões marinhos também estão com um aumento muito marcante de 2020 e 2021 até hoje nos níveis de mercúrio, que todos sabemos, né, que é um elemento extremamente tóxico, né, que também foi apontado no relatório da ECOM, tá bom? Relatório da ECOM são dados da ECOM. Esse aqui são relatórios do PMBA, coordenados pela Universidade Federal do Espírito Santo, ou seja, essa é outra fonte de dados. Próximo slide, por favor. O que nós percebemos nos peixes marinhos? Os camarões aumentou o nível de contaminação. Ao resultado deste último ano do verão de 2024, os 11 elementos somados juntos através de um índice que nós utilizamos, coloquei 3 estrelinhas ali para mostrar que tanto na região da APA, da Costa das Algas, ao sul da Foz do Rio Doce, na Foz do Rio Doce e ao norte da Foz do Rio Doce, os níveis de contaminação atingidos no músculo do peixe está igual ou maior do que no início do evento. Ou seja, né, bastante preocupante. O próximo slide, por favor. Os 4 elementos regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Arsênio, assim como para os camarões, né, nós estamos tendo ali a linha tracejada horizontal representa o limite da legislação. Um aumento absurdo a partir de 2020 e 2021 também na concentração de arsênio. Perceba, a legislação permite 1 miligrama por quilo. Nós já estamos atingindo na última estação agora analisada
em janeiro desse ano, 4,5, ou seja, nós estamos basicamente, né, 4 vezes acima do limite permitido, quase 5. Para o cádmio, que é um outro elemento extremamente tóxico, a linha tracejada mostra o quê? Que nós passamos já por um período extremamente crítico na contaminação por cádmio, estamos melhorando, mas as médias ainda estão, em muitos casos, fora do limite permitido pela legislação. E o que chama também muito a atenção nos peixes marinhos é o aumento extremamente grande na concentração de mercúrio no músculo de pescado, a partir também de 2020 e 2021. Então, assim, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é esses elementos não só destruídos, eles não podem ser destruídos. Então, o que acontece? Eles ficam se movimentando, eles ficam ciclando, como a gente chama, passa do peixe para o plâncton, do plâncton para o sedimento, do sedimento para a água e também passa para o ser humano, né? Infelizmente, a gente não tem dados em ser humano, porque isso compete a estudos de saúde humana, que até hoje nós ainda não conseguimos ter no âmbito de todas as negociações. Mas, da minha primeira fala, o ser humano também é um destino final desse elemento. Na verdade, não é final, é passageiro. Assim como nós somos passageiros na Terra, os metais vão passar por nós também e a gente vai devolver para o ambiente, né? E vai depois contaminar outros ambientes. Então, o que chama a atenção é o mercúrio está se elevando de forma muito rápida no nosso peixe marinho, no músculo. O limite da legislação permite 0,5, nós já estamos em 0,40, né? Então nós já estamos começando a ficar muito próximo para esse limite também. Próximo, por favor. Pode passar, por favor, pode passar. No ambiente costeiro, o que é o ambiente costeiro? São os manguezais, né? Aqui, no caso, 3 grandes regiões analisadas, ao sul da Foz do Rio Doce, na Foz do Rio Doce, e acima, ao norte, na Foz do Rio Doce. Analisamos o músculo de caranguejos de manguezal, que é muito consumido aqui. Próximo, por favor. O que a gente observa? Que também tivemos as maiores contaminações dos caranguejos de manguezal lá em 2021, mais ou menos, tá? Nossas análises são feitas na época chuvosa e na época seca. Estamos hoje numa situação relativamente melhor para os caranguejos de mangue do que já estivemos no passado. Próximo slide. Quando a gente avalia os 4 elementos mais tóxicos no músculo dos caranguejos de mangue, a única maior preocupação que a gente tem até hoje é que lá em 2020 nós consumimos, obviamente, né, caranguejos de mangue com uma concentração de mercúrio em média acima do que a legislação já permitia. Então percebam que arsênio, mercúrio e cádmio se apresentam como elementos que merecem muito a nossa atenção no músculo do pescado. Próximo, por favor. O que acontece então? Chamo aqui a atenção que o nosso programa, ele avalia quanto está sendo liberado, como ele está sendo distribuído e qual o destino, mas o destino nos organismos aquáticos. E aqui eu estou mostrando só os peixes, a gente fez estudo em vários grupos. O que nos falta e que é urgente é o quanto isso está sendo transferido para o ser humano. E isso compete a especialistas da área de saúde humana. Nesse sentido, eu gostaria só de chamar a atenção que a gente avalia o nível de contaminação no pescado. Outros grupos avaliam o quanto se consome de pescado, e a partir do quanto se consome, quem consome, quanto consome, e a partir dessas contaminações, a gente faz o cálculo que se chama cálculo de risco à saúde humana. Aqui foi mencionado só a avaliação de risco da ECOM, mas eu já participei e já vivenciei, desde 2018 até hoje, 4 avaliações de risco que eu gostaria de mencionar. Uma primeira avaliação de risco, até hoje, que eu saiba, à saúde humana, foi feito por um grupo chamado LACTEC, que é de Curitiba, no Paraná, que foi contratado, né, pelo Ministério Público Federal, atuou como perito, né, na Justiça Federal em Linhares, no processo de ação civil pública de Linhares, do qual eu participei também, e lá foi mostrado já o risco à saúde humana. Dizer que tem risco
não quer dizer que está tendo efeito, quer dizer que tem risco, e esse risco tem que ser estudado e avaliado. Segundo relatório que veio como risco à saúde humana, foi aquele gerado, então, no âmbito da ECOM. A ECOM também mostrou uma avaliação de risco à saúde humana. Um outro terceiro relatório, bem mais recente nesse aspecto, é o que foi gerado por uma consultoria contratada pela Fundação Renova, se chama ECOS, Instituto ECOS Brasil. Esse relatório foi apresentado para nós no mês passado aqui em Vitória, em maio, agora, 2 meses, e o relatório data de janeiro desse ano, que também foi realizado por esse grupo de São Paulo e que mostra efetivamente risco à saúde humana. Um quarto relatório de risco à saúde humana é a própria nota técnica emitida pela Anvisa, que também se baseou em estudos de dados fornecidos pela Fundação Renova e dados fornecidos pelas universidades. Isso foi em 2019 e 2020 que gerou aquela nota técnica. Em resumo, todos os estudos que nós temos de avaliação de risco à saúde humana até hoje apontam que há risco. Risco maior para crianças, risco maior para pescadores de subsistência, que consomem muito mais pescado, obviamente. E o limite para consumo é muito baixo, então existe o risco. Infelizmente, ainda não temos, como eu falei, estudos de avaliação da saúde humana, e isso, então, teria que, no meu entendimento, ser prioritário na avaliação dentro da repactuação, ou seja, considerar o ser humano como esse destino final também dos metais, da contaminação e os potenciais efeitos. Como o Lambisgoia colocou aqui, o presidente do sindicato, os efeitos nos peixes a gente já está vendo. Lá no segundo ano do monitoramento, a gente já via efeito nas larvas de peixes. Hoje os efeitos estão sendo, todos esses tumores, todas essas lesões, a gente já está vendo nos adultos agora, Então, o que eu queria dizer é exatamente isso, que nós estamos vivenciando um efeito crônico. Por não serem destruídos, os metais vão permanecer agindo aí. E onde eles estão se acumulando? Vem do rio, desce, se acumula na foz, encontra com o mar. Se ele não consegue avançar para dentro do mar, ele se espraia ao longo da costa do Espírito Santo, da costa da Bahia e talvez até já na costa norte do litoral do Rio de Janeiro. Então a gente tem que perceber exatamente isso, que esse metal se movimenta e ele jamais vai sair desse ambiente enquanto ele não for retirado daí. E para retirar esse volume de metal é praticamente impossível nessa área de abrangência afetada por esse evento. Tá bom? Peço desculpas pela demora, mas eu acho que era importante. Bem, dando continuidade,